Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender o significado deste texto bíblico. Te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um dos assuntos mais comentados nas últimas 2 semanas tem sido a COP27, a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que começou no dia 6 de novembro no Egito. O objetivo do encontro é discutir possíveis soluções para as graves ameaças à sobrevivência no planeta, geradas pela emissão de gases tóxicos, os chamados gases de efeito estufa. De acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a saúde e a segurança de milhões de pessoas estão gravemente comprometidas e sofrerão prejuízos maiores caso as nações não adotem medidas urgentes para diminuir a emissão de gases tóxicos. Talvez muitos não saibam, mas as previsões científicas são muito sombrias. De acordo com várias projeções, se os países não tomarem medidas emergenciais, se não revisarem o seu método de produção industrial, em mais ou menos 100 anos, vejam, nós não estamos falando em 1000 anos, 10 mil anos, não. Em mais ou menos 100 anos, milhões de pessoas ficarão sem água potável. A vida será inviável em uma parte significativa do nosso planeta. A questão climática é muito mais grave do que muita gente imagina. Infelizmente, muitos governantes, principalmente de países mais ricos, tanto no passado como no presente, tem minimizado, tem procurado desqualificar a gravidade da situação climática, com medo de que os seus países sofram prejuízos econômicos caso tenham que adotar medidas que preservem a natureza. Em última análise, essa conferência climática tem a ver com a sobrevivência da espécie humana. Tem a ver com o nosso futuro aqui no planeta Terra. O que nós desejamos para a humanidade?
O que nós sonhamos para nós e para os nossos filhos, para os nossos netos? A resposta a essa questão tem muito a ver com o que nós desejamos para nós. Tem muito a ver com as bases que nós escolhemos para as nossas vidas. Tem muito a ver com os valores que nós escolhemos como aquilo que sustenta a nossa visão, com aquilo que dá suporte aos nossos planos e projetos de vida. Usando as palavras de Jesus, o que nós desejamos para a vida aqui na terra, o que nós desejamos para nós e para os nossos filhos, reflete os fundamentos sobre os quais nós construímos as nossas vidas. Sobre que fundamento você e eu construímos as nossas vidas? Qual é o fundamento que você escolheu para a sua vida? De acordo com o ensino do Mestre, existem 2 tipos de fundamentos sobre os quais nós podemos construir as nossas vidas. E o que a Bíblia nos ensina a respeito desses fundamentos, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender verdades importantes a respeito desses fundamentos. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que as pessoas prudentes, as pessoas sábias, constroem as suas vidas sobre a rocha. Então Jesus diz que a rocha é o material ideal para a construção de uma casa. E aí, evidentemente, a casa simboliza a nossa trajetória de vida. A casa simboliza os nossos planos, os nossos ideais, os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos sonhos. E se nós formos pessoas sábias, nós teremos escolhido como material de construção do fundamento das nossas vidas a rocha. E o que é a rocha? Jesus explica que a rocha é a sua pessoa e aquilo que ele ensina. Ou seja, se eu quero que a minha vida tenha um fundamento sólido, a rocha que eu vou escolher é a pessoa de Jesus e os seus ensinamentos. Mas Jesus aprofunda um pouco e diz assim, que seguir a ele não é simplesmente ouvir os seus ensinos. Porque todas as pessoas praticamente no mundo já ouviram os ensinos de Jesus. E a vida da maioria das pessoas não está construída sobre a rocha. Ter a vida construída sobre a rocha, muito mais do que ouvir os ensinos de Jesus, é colocar em prática os ensinos de Jesus. E aí sim é que vem a grande diferença. Tiago, escrevendo na sua epístola, afirma que não adianta uma pessoa afirmar que tem fé se ela não tiver obras. O que Tiago está escrevendo é mais ou menos o seguinte, que a nossa vida precisa transparecer a prática daquilo que Jesus ensinou.
E Jesus disse que os seus discípulos seriam conhecidos pela prática do amor. Em outras palavras, a rocha é Jesus e a prática do amor que ele nos ensinou. Se nós quisermos saber se somos realmente cristãos, é importante nós verificarmos se nós estamos andando no amor de Deus revelado em Jesus Cristo. E nós estamos vivendo tempos muito difíceis em relação à prática do amor. Provavelmente, o amor é uma das qualidades menos visíveis hoje na vida das pessoas, inclusive nas nossas vidas como cristãos. O Dr. Gary Chapman publicou agora um livro sobre a prática do amor. Já está vendendo nas livrarias dos shoppings e aconselho a todos que comprem e leiam os livros dele, como As 5 Linguagens do Amor, porque não é fácil praticar o amor. A nossa natureza humana pode ser tudo menos amor. Nós somos individualistas, nós somos egocêntricos, nós somos invejosos, nós somos ciumentos, nós queremos ser mais do que os outros, nós queremos ter mais do que os outros, nós queremos exibir as nossas posses. Nós já nascemos numa cultura que é competitiva. Desde criança nós somos impulsionados a uma cultura de competição, em que o nosso valor é medido por aquilo que nós produzimos e não por aquilo que nós somos. Os pais, desde cedo, embora bem intencionados, costumam comparar um filho a outro em função daquilo que um filho fez e que o outro ainda não conseguiu fazer. O sucesso da educação dos nossos filhos, infelizmente, é baseado naquilo que eles conseguem produzir ao longo da vida. Ah, meu filho X conseguiu terminar a faculdade, conseguiu comprar os itens A, B e C, inclusive, vai ver o carro que ele tem na garagem. Nossa, a minha filha já está com um pouco de dificuldade, o meu outro filho já está com um pouco de dificuldade, mas também são gente boa. Mas o meu filho, você tem que ver o sucesso dele, lá na empresa, nossa, ele está bombando, é o chefe. Conseguiu agora uma mega promoção. Outro dia ele me convidou lá para um churrasco. Tem que ver a televisão que ele comprou. A gente vai assistir a Copa do Mundo na casa dele. Essa é a nossa cultura. A cultura do mundo não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a filosofia de vida de Jesus. Aliás, existe um jargão no meio evangélico, principalmente, em que a gente fala, até de forma correta, não está errado, que as pessoas são salvas quando recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós, inclusive, embora a Bíblia não tenha exemplos disso, mas faz parte da nossa cultura, nós falamos para as pessoas fazerem a oração da salvação. O que é a oração da salvação? Repito, essa oração não existe na Bíblia, foi criada pela nossa cultura. Ela não é ruim em si, não é ruim, mas ela simplesmente não está na Bíblia. A oração da salvação é você orar a Deus pedindo que Jesus Cristo passe a ser o Senhor e Salvador das suas vidas. Então, eu oro a Deus. Deus, por favor, a partir desse momento eu quero ser uma pessoa nova e recebo a Ti, Senhor Jesus, como único Senhor e Salvador da minha vida. Essa oração é maravilhosa, ela não está errada. Porém, eu acredito pessoalmente
que talvez, especialmente nos dias de hoje, a maioria, inclusive dos assim chamados evangélicos, e nós estamos incluídos nos chamados evangélicos, a maioria não entendeu o que significa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida não é uma oração mágica de salvação. Ela não muda magicamente a pessoa. Ela não transfere a pessoa magicamente do reino das trevas para o reino da luz de Deus. Nenhuma oração tem esse efeito. Quando a Bíblia diz que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, significa que se nós quisermos construir a nossa vida sobre a rocha, nós precisamos conscientemente adotar o modelo de vida que Jesus ensinou como o nosso modelo de vida pessoal. É isso. Significa também entender que Jesus estará sempre ao nosso lado, nos ajudando a viver esse estilo de vida. É muito simples. Ter Jesus como Senhor e Salvador não é acreditar em Jesus para eu não cair nas ciladas do diabo. Não é isso. Ter a vida construída sobre a rocha significa que eu vou procurar seguir o modo de vida que Jesus seguiu. Eu vou procurar internalizar na minha vida e exteriorizar através do meu comportamento a filosofia de vida de Jesus, o modelo de fé de Jesus. Eu vou procurar me relacionar com o Pai, o meu Criador, com o meu Deus, da mesma maneira como Jesus se relacionava com o Pai. Eu vou procurar seguir o modelo de vida de Jesus. Um modelo de vida caracterizado pela simplicidade, pela tolerância, pelo perdão, pelo amor ao próximo, pela compaixão, por uma vida que não seja marcada pela intolerância, seja ela religiosa ou racial, étnica, cultural, socioeconômica. Eu vou procurar viver uma vida em que eu olho para o meu próximo como uma pessoa que tem a mesma dignidade, o mesmo valor que eu tenho. Eu vou procurar olhar para o meu semelhante como sendo uma pessoa que também foi criada à imagem e semelhança de Deus e que não é melhor do que eu e também não é pior do que eu. Eu vou procurar respeitar as pessoas e jamais fazer nada que possa diminuir o valor do meu próximo. Isso é ter Jesus como Senhor e Salvador. Jesus me salva, Ele é o meu Salvador, mas Ele me salva do quê? Essa pergunta eu já recebi várias vezes como pastor, fora da igreja. Roy, mas afinal de contas, Ele salva vocês do quê? As pessoas fazem esse tipo de pergunta. Porque a gente fala, né? Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Salvador da minha vida, mas Ele salvou do quê? E a gente às vezes responde meio que mecanicamente, Ele nos salva da presença e do poder e da condenação do pecado. Está certo. Mas o que significa isso na prática? Significa que Jesus me salva da alienação em relação a Deus. Porque uma vida alienada
em relação a Deus é uma vida sem significado, é uma vida sem sentido, é uma vida que não está construída na rocha. É uma vida que quando vem, como disse Jesus, quando vem a chuva, quando vem os ventos, quando os rios transbordam, essa vida não se sustenta. Mas se a nossa vida está construída sobre a rocha, quando a nossa vida está construída sobre a verdade, quando a nossa vida está construída sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, quando a nossa vida está construída sobre o amor, como princípio máximo que rege o comportamento humano, podem vir as dificuldades da vida, simbolizadas pelos rios que transbordam, pelos ventos, pela chuva. Nós não seremos abalados. Por quê? Porque se a minha vida está construída sobre a rocha, a coisa mais importante para mim não são as minhas posses, não é a minha saúde física, não é o meu status social, não é a minha posição na empresa. Mas se a minha vida está construída sobre a rocha, a coisa mais importante para mim é o meu relacionamento com Deus. Eu posso estar doente, eu posso ter sido vítima de uma fraude no banco, eu posso viver com o presidente A, B, C ou D, regime político A, B, C ou D. O que importa para mim é a minha vida com Deus. E o que importa para mim é o meu amor por você e pelo meu semelhante. E independentemente de qualquer coisa na vida, eu vou sempre desejar o melhor para as pessoas. E vou fazer tudo o que está ao meu alcance para que a sociedade seja cada vez melhor, para que o mundo em que eu vivo seja cada vez mais propício para uma vida digna para as pessoas. E, entre outras coisas, eu vou querer que o planeta Terra seja preservado. Porque o reino de Deus, meus irmãos, não é lá em cima. O reino de Deus é aqui nesse planeta que Deus nos deu. As pessoas, o grande problema de nós cristãos é que às vezes o nosso olhar está muito lá para o futuro distante. Quando o reino de Deus vier, meu irmão, quem faz o reino de Deus vir ou não é você e eu. Somos nós que transformamos o mundo em que nós vivemos, planeta Terra, no reino de Deus. Nós somos, na linguagem bíblica, os embaixadores de Cristo. O reino de Deus não está a 1 trilhão de anos-luz do planeta Terra. O reino de Deus, palavras de Jesus, não são minhas palavras. O reino de Deus está onde você está. Essa é uma das frases mais impactantes, na minha opinião, do ensino de Jesus. Mestre, quais serão os sinais da tua vinda? Mestre, como nós vamos saber que o teu reino está chegando? E Jesus olha para os discípulos e diz, ele deve ter pensado assim, não sei. Ele deve ter pensado, eu acho que eles não entenderam bem o que eu ensinei. E aí ele explica de novo, o reino de Deus está onde vocês estão. O reino de Deus são vocês são o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus, não é uma realidade longínqua, somos nós. Jesus disse, onde vocês estão, aí está o reino de Deus, ele está dentro de vocês. Então você é o reino de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino,
Porque não adianta o reino ficar lá onde Deus está. Lá garanto, gente, lá está tudo bem, viu? Lá onde Deus está maravilha, 100%. Lá não vai mudar nunca. Lá é sempre um paraíso. Venha o teu reino, porque o reino tem que ser aqui, na terra. É aqui o reino de Deus. E se as nossas vidas não estiverem fundamentadas sobre a rocha, nós sucumbiremos diante das circunstâncias da vida. Nós não vamos dar conta. E aqui vem, então, o segundo tipo de fundamento que Jesus apresenta. É a areia. Jesus diz que ou a sua vida está construída sobre a rocha, ou a sua vida está construída sobre a areia. Não tem outra possibilidade. O que sustenta a nossa vida ou é a rocha, ou é a areia. Não tem outro material. E aqui, em relação à areia, eu tive o privilégio de, na minha infância, ter frequentado a praia. E espero que vocês também possam, de vez em quando, terem ido à praia. Você que já foi à praia, você que teve infância, você, com certeza, já deve ter construído castelos de areia. Eu me lembro, eu gostava muito de fazer castelos. Não saía grande coisa, mas parecia alguma coisa, tipo uma casinha, um castelo meio... Mas bom, deixa para lá. Nunca tive grandes habilidades manuais. Mas você já fez um castelo, não fez? Quanto tempo durou esse castelo na areia? Os meus duravam alguns minutos. Ou porque eles eram destruídos pelo mar, ou porque eu, no meu instinto autodestrutivo, destruía o castelo na minha frente. Eu não tinha muita paciência para ficar olhando para o castelo. Pouca duração. É de areia. Eu me lembro, quem já foi para o Rio de Janeiro deve ter visto, lá na praia de Copacabana, cada estátua linda feita de areia. São obras artísticas lindas, feitas de areia. São lindas, muito lindas, estéticas, mas duram pouco tempo. Porque o material do qual essas estátuas são feitas é de areia. Dura pouco tempo. O vento vem, ou os rios transbordam, como disse Jesus, vem a chuva e o castelo se vai. E muitas pessoas constroem as suas vidas sobre a ilusão da areia. A areia pode momentaneamente dar uma feição muito bonita às coisas da vida, mas ela tem duração efêmera. Ela não passa de areia. E os nossos projetos humanos, os nossos sonhos, os nossos desejos, se não forem construídos sobre a rocha, eles são feitos de areia, eles se vão, e nós ficamos profundamente decepcionados com as ilusões da vida que nós mesmos construímos. Os nossos grandes sonhos são sonhos de areia. Os nossos grandes planos são planos de areia. Eles vão desaparecer, eles vão nos frustrar, porque eles são de areia, se não forem construídos sobre a rocha. Os nossos planos vão nos decepcionar. É uma questão de tempo. Eu vejo os relacionamentos de areia. Você conhece relacionamentos de areia? São aqueles relacionamentos que você vê, por exemplo, na televisão. Nossa, aquele ator lindo, maravilhoso, casou com aquela atriz maravilhosa, aquela atriz que todo mundo fica babando, aquele ator que todo mundo fica babando, mas são relacionamentos de areia. Duram pouco tempo.
E o final desses relacionamentos de areia é que um acaba até processando o outro. E os filhos, coitados, abandonados, jogados, muitas vezes num mundo onde não há o amor. São relacionamentos de areia, não foram construídos sobre a rocha que é Jesus. Jesus foi excluído do coração dessas pessoas. Não porque Deus excluiu essas pessoas, são as pessoas que excluíram Jesus dos seus projetos de vida e optaram pela areia. E esse texto, então, nos convida a refletir sobre qual é o fundamento das nossas vidas. E o texto nos ensina, principalmente quando nós lemos outras passagens da vida, que somos nós, e mais ninguém, somos nós que escolhemos o fundamento das nossas vidas. Sou eu que escolho se a minha vida vai ser construída sobre a rocha ou se a minha vida vai ser construída sobre a areia. Eu tenho essa opção. E eu que decido se eu quero a rocha ou se eu quero a areia. Se eu quero a firmeza, a robustez, a consistência da rocha, ou se eu quero a fluidez, a superficialidade, a efemeridade da areia. Claro, você como bom cidadão frequentador de praias, sabe como eu, que construir sobre a areia dá muito menos trabalho. Grandes obras são construídas na areia em questão de minutos. É muito mais fácil construir sobre a areia e dá muito mais visibilidade. É coisa rápida. É porque é superficial. Construir sobre a rocha, não, você tem que fazer um curso de engenharia. Ou tem que ser um excelente pedreiro. Senão a casa cai. Dá trabalho construir sobre a rocha, não é fácil. Exige suor, exige às vezes sangue, exige às vezes lágrimas. Mas só a casa construída sobre a rocha é que vai durar para sempre. Que material nós escolhemos para construir as casas das nossas vidas? Vocês se lembram daquele prédio lá no Rio de Janeiro há anos? Talvez alguns nem tenham nascido aqui naquela época. Vocês lembram daquele prédio lindo no Rio que desabou? Eu não me lembro qual era a construtora. Eu sei que acho que pertencia a um político. E depois foram examinar o material do prédio. E aí foi o escândalo que o construtor tinha misturado areia para o prédio sair mais barato. Era um prédio de luxo e eles usaram areia. E o prédio, o que aconteceu? Desabou. O meu desejo, como pastor, é que as pessoas optem pela rocha. Dá muito mais trabalho, mas é o único material que dura para sempre. Que você e eu possamos ter as nossas vidas construídas sobre o fundamento eterno, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que as nossas vidas possam ser construídas sobre a prática do amor, da compaixão, da gentileza, da paciência, da benevolência, do respeito ao próximo. Que Deus nos abençoe.